Fala galera, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre a rodada de Natal, né? Depois do Natal, teve o Boxing Day, mas especificamente, claro, tem alguns assuntos interessantes aqui. A maratona de jogos é um deles, isso sempre gera tópico para discussão, mas entre esses assuntos, dá para falar também sobre o adiamento da partida entre Everton e Manchester City, mas o que eu quero destacar nesse vídeo de hoje é um dos grandes personagens do fim de semana. E eu tenho certeza que para quem já é fã do futebol inglês há mais tempo, certamente já está muito familiarizado, né, com o nome do Sam Allardyce. Para quem acompanha as notícias da mídia inglesa vai perceber que a repercussão do empate do West Bromwich com o Liverpool foi muito em cima do personagem, do Big Sam, como é chamado pela imprensa inglesa. Geralmente as manchetes são muito com a expressão, né, Big Sam, muito mais do que com o próprio nome dele, o Sam Allardyce. Agora, por que ele é um personagem tão polêmico, né? E eu não tô nem falando fora de campo, porque fora de campo também tem algumas questões, tem alguns escândalos, acusações de corrupção ao longo da carreira. Se a gente lembrar aquela passagem meteórica pela seleção inglesa que foi interrompida justamente por uma acusação grave. Não tô nem falando dessa questão fora de campo, eu tô falando sobre o estilo dele dentro de campo, e ele foi contratado agora, né, há mais ou menos uma semana, para ser o treinador do West Bromwich, que corre sério risco de rebaixamento, é um dos principais candidatos à queda na Premier League, e aí, logo na semana seguinte, ele consegue arrancar um empate do Liverpool. Então isso, claro, já dá uma incendiada no debate. Por quê? Por que ele gera tanto debate, tanta atenção? Primeiro, né, ele é famoso por evitar rebaixamentos. Então ele é um treinador que consegue ao longo da carreira ter esse feito de treinar várias equipes e várias equipes ameaçadas e conseguir ser muito competitivo com elas. E conseguir escapar do rebaixamento, não ter sido rebaixado como técnico na Premier League. Esse é um feito considerável para o Sam Allardyce. E aí tem um outro aspecto, que as coisas estão interligadas. E o que é isso? O estilo de jogo. O fato de ser um treinador dos mais conservadores, um dos estilos mais feios de jogo que a gente pode ter na Premier League, mas que ao longo do tempo se mostra capaz de competir. Não sei se vai escapar do rebaixamento esse ano. Eu diria até que é pouco provável que escape, porque o West Bromwich tem um elenco bastante fraco. Já tinha subido de forma surpreendente para mim. Agora, não dá para duvidar da capacidade do Sam Allardyce em extrair mais do que se espera de elencos limitados, porque ele já fez isso. Então, se a gente olhar para trás, a gente vai ver, por exemplo, se a gente voltar bastante no tempo, início da década retrasada, né? Tô falando ali se a gente pensar que a gente já tá entrando em 2021, né? Então, se a gente falar do início dos anos 2000, a gente vai olhar pro Bolton e enxergar um Bolton que foi muito competitivo e que chegou até a disputar a Copa da UEFA naquele período. Um Bolton com a cara do Sam Allardyce e que teve boas temporadas. Aí depois a gente vai olhar para Newcastle, vai olhar para Blackburn, e ele pegou um período do Blackburn mais complicado com a troca da gestão do clube, a mudança dos donos também, os donos malucos que chegaram e colocaram tudo a perder. Vai falar de West Ham, que foi bom trabalho, vai falar de Crystal Palace, vai falar de Sunderland, quase sempre com essa história, evitar rebaixamentos e conseguir em determinados momentos ser até mais competitivo do que se imaginava, no sentido de conseguir pontuar, de conseguir ficar no meio da tabela, de conseguir ficar confortável. Onde geralmente vem o problema para o Sam Allardyce, quando começa a se esperar um pouco mais do time, quando você começa a cobrar um pouco mais, se existir uma cobrança, uma pressão, por um futebol mais capaz de convencer, que seja mais capaz de se impor dentro dos jogos, que seja mais capaz de criar, produzir com posse de bola, aí vai estar um problema. Isso ficou muito evidente, por exemplo, no Everton, que era, de todas essas equipes que eu citei, a que mais investia para tentar um outro tipo de jogo que não do Sam Allardyce. Por mais que ele tenha tido um impacto inicial ali de ajustar a defesa, e isso ele faz muito bem, depois foi ficando claro que não era o tipo de jogo que o Everton esperava ter naquele momento. Agora, para um West Bromwich agora, nessa virada de 2020 para 2021, com um time ameaçado de rebaixamento, um elenco limitado, sem grande investimento, acho que faz todo sentido, porque você aposta num treinador que sabe competir. E aí a gente entra num dos debates que são intermináveis, que é aquela velha questão do jogar feio, jogar bonito, se isso importa, se não importa. E eu acho que o mais importante aí não existe estratégia que não seja legítima dentro do jogo. Você se defender, você jogar como Sam Allardyce, que vai ser um treinador que não vai se importar se ficar com 20% de posse de bola todo jogo, não é um problema. A questão é como executar isso. E ao longo do tempo, ele se mostrou um treinador muito capaz, sim, de bater de frente com times muito melhores, ficando na defesa, se defendendo. E aí entra outro aspecto que chamou atenção na partida contra o Liverpool. É um tipo de defesa, é um tipo de jogo que vai se basear em erro mínimo, risco mínimo. Então
Então você vai tentar se defender com muita gente, bloquear a área, preencher o sistema defensivo e apostar numa bola parada, numa bola longa, para quem sabe chegar do outro lado do campo e aí acertar a chance que você tiver e assim tentar reagir. Claro que isso tem prós e contras. Você pode competir assim, em alguns momentos vai faltar repertório ofensivo para criar mais se você precisar disso. Em outros momentos, você vai conseguir sustentar resultados. Se você entra em campo para não perder em muitos jogos como um primeiro passo, faz sentido. Você consegue limitar a produção do adversário, você consegue competir a partir dessa estratégia. Então eu não acho que seja nada de errado aí. Muita gente bate muito ao longo da história, vários treinadores apontaram o dedo pro Sam Allardyce para falar, isso é uma vergonha, isso é anti-futebol, isso é futebol ultrapassado. Eu acho que é interessante justamente ver o Sam Allardyce se provando ao longo do tempo com diferentes times, num campeonato que foi ficando cada vez mais midiático como a Premier League, e ele conseguir competir ali, justamente com o estilo de jogo que muita gente aponta o dedo para falar que não serve mais. E na verdade, pode servir. É claro que ele não vai ser compatível com o que o Liverpool espera, com o que o Manchester City espera, com o que o United, com o que o Chelsea, com o que os times da parte de cima esperam de um estilo de jogo. Agora, para o time que está ali, querendo evitar rebaixamento, tentando se salvar, por que não? Eu acho que é totalmente legítimo e vira uma dor de cabeça para os adversários, que vão encarar esse tipo de retranca. E o engraçado é que a gente acaba partindo do princípio, e não é errado esse princípio não, de que essa estratégia vai ruir se o time tomar o primeiro gol. Agora, o próprio jogo contra o Liverpool mostra um pouco isso, né? Mesmo que seja um time que se propõe a fazer um jogo muito rústico, muito físico, muito limitado plasticamente falando, ele pode também achar, às vezes, uma forma de voltar para as partidas, de correr atrás do resultado. Então, ao longo da história, a gente viu o Sam Allardyce conseguir com diferentes times isso, competir. Eu tenho uma curiosidade muito grande para ver o que vai ser dele com o West Brom, se ele vai manter essa escrita. Ele pode ser rebaixado, sim, pela primeira vez, pode cair na Premier League nessa temporada, não seria uma surpresa. Agora, também não seria uma surpresa ver ele arrancando pontos como arrancou agora do Liverpool, num jogo improvável, em que muita gente destacou os trocentos por cento que o Liverpool teve dentro do primeiro tempo, e a forma do West Brom te defender, né, em vários momentos com basicamente uma linha com 6 e mais 4 meio-campistas. Por quê? Porque mesmo jogando com uma linha com 4 na defesa, em geral, os times do Sam Allardyce gostam de agrupar muito os laterais próximos dos zagueiros para não dar espaço, não abrir brecha, proteger muito por dentro. E aí quem abre por fora são os meias abertos, os pontas. Acabam virando laterais que protegem a primeira linha com 4. Por isso essa sensação de uma linha com 6 quando se defende. E aí você fica com 3 meio-campistas, ou seja, quase que uma linha com 6, mas basicamente 3 volantes e um atacante que pode ajudar na marcação e virar um quarto elemento do meio-campo. Ou seja, é um time ultra defensivo no momento sem bola e que entra em campo para ficar sem bola 80% do tempo. E aí, quando tiver a bola, aí tá uma curiosidade que eu tenho dentro das características do elenco do West Bromwich, se o Sam Allardyce vai achar um jogador que possa entregar para ele esse papel de prender a bola, produzir, ganhar no pivô a cada bola longa, a cada recuperação, a cada esticada de bola da defesa para o ataque, como ele teve alguns ao longo da carreira. Se a gente lembrar o Bolton do Sam Allardyce lá atrás, a dupla Kevin Nolan, Kevin Davis, fazia estrago. E era justamente bola longa pro físico do Kevin Davis, trombava com todo mundo, era o atacante que mais cometia falta na Premier League, porque o tempo inteiro trombava, ia pro choque, tentava ganhar essas disputas, e o Kevin Nolan era justamente esse meia que chegava, vindo de trás, chegava para definir e fazia muitos gols, tanto que depois ele leva para outros clubes, né, para Newcastle, para West Ham também. Durante um tempo tinha uma panelinha do Sam Allardyce, dos jogadores que já conheciam muito bem o jeito do treinador atuar, que é um jeito muito peculiar, muito particular, mas que funciona, e que funcionava, e ele foi levando alguns desses jogadores ao longo do tempo. É claro que esses que eu citei já pararam há bastante tempo, porque eu tô falando de jogadores da primeira metade da década de 2000 ali, talvez alguns anos depois também, mas não deixa de ser curioso. Enfim, acho que é um tema legal, porque foge um pouco da normalidade, daquela ideia de todo mundo tem que jogar mais ou menos da mesma forma, se não for pra atacar não é válido, se não for pra jogar um futebol bonito não presta. Eu não olho dessa forma não, eu acho muito válido e muito interessante esse duelo de estratégias. E se você se propõe a fazer um jogo horroroso, mas que consegue competir extraindo futebol, extraindo competitividade de jogadores limitados, eu acho que tem um mérito grande aí. Vamos ver se o Sam Allardyce vai conseguir colocar isso em prática.
Arrancar um ponto do Liverpool é um feito, chama atenção, ganha as manchetes, mas ele vai precisar fazer mais do que isso para escapar do rebaixamento com o West Bromwich nessa temporada. Quero saber de vocês aí embaixo, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, ativem o sininho, um abraço para todo mundo, até a próxima.